Ele tem comunismo desse mundo? Aonde? Uai, você não viu o presidente Lula falando que agora temos um ministro que é comunista? Você perdeu essa? Não, mas a gente mora numa sociedade... Você perdeu? Agora sua memória voltou, Dora. Mas isso é um regime, configura um regime. Tá bom. Agora você lembrou, Dona Dora. Ué, claro que eu lembrei. Claro, a sua memória é boa. Como é que o senhor explica esse eleitor meio a meio? Não, eu sei muito bem, não. Se quiser, eu posso te falar. A Marta Suplicy, que era secretária do Dória, do Dória também, né, que é o mesmo governo que não acabou até hoje, era secretária de quem? Do Nunes, ela é comunista. Aldo Rebelo, comunista, secretário de quem? Do Nunes. Soninha, é o quê? É comunista. Comunista declarado. Bom, temos o comunismo aqui no Brasil. Não, temos não. A gente precisa empurrar para fora daqui. A gente vive numa sociedade capitalista. Vocês não isso é coisa de vocês comunismo, não sabem o que virou é capital. Fantasma, não é fantasma, não. É porque vocês que vivem dando notícia não entendem o que está por trás desse jogo. Você sabe o que é Foro de São Paulo? Já estudou? 133 agremiações políticas? Já estudou ou não? Só é a mesma coisa que é o CEPAC do outro lado que o senhor teve agora é um evento. Santa Catarina. É um fórum conservador. Não é um fórum conservador, não é um fórum de dominação da América Latina, não. Não é para mudar a pauta, não é para destruir família. Ali é o contrário. E ali é para ter liberdade. Você tem o projeto 2025 Se do você Trump, acabou de falar do CEPAC, significa que você acabou de assumir que tem um Foro de São Paulo. Candidato. Lógico que tem um fórum. Então pronto. Então a gente está aqui instaurado. Eu só estou dizendo que isso não representa um perigo, um risco. Não representa, não. Um bebê que está na barriga de uma pessoa, se os comunistas mandarem aqui, vai matar o bebê lá na barriga sem defesa. Claro que não. Isso... Calma. Se o comunista, se a gente deixar Boulos entrar, descriminalização de droga, é o que ele prega a vida inteira, só que agora ele tá o santo. O Lulinha faz amor. Aqui, pro seu M, ó. Aqui você não senta essa bunda sua na cadeira de prefeito aqui nunca. Calma aí agora, deixa eu falar. É uma resposta aí. Já que você falou que não tem o comunismo, vamos brincar que não tem o comunismo. O líder mor do comunista está chegando no fim do reinado dele, que é o Luiz, o CEO da República. Ele já falou de regular vocês não falam nada. Vocês serão regulados se o comunismo for implantado aqui. O comunismo é lindo para chegar, mas ninguém consegue tirar. Tenta tirar lá, tem 50 países tentando derrubar quem? O cara da Venezuela, aquele comunista. O que está acontecendo? Ele com voto impresso. Não mostra o negócio, não mostra o comprovante. 50 países estão mandando ele mostrar o negócio e ele não sai, já passou de mês e a gente está calado. Essa que é a democracia. Deixa eu explicar uma coisa para vocês, não é brincadeira. Eu já publiquei mais de 60 livros, um deles é a destruição do marxismo cultural. Esse povo está há mais de 100 anos comunizando o Ocidente. Vai lá no mundo árabe para você ver se esse povo cai nessa conversa fiada. Vai no povo de Israel para ver se o povo de Israel cai. Árabe, israelita. Vai no povo japonês que tem cultura para ver se cai. Só a gente que cai nesses papos furados. Esses caras ingressaram dentro da igreja evangélica, dentro da igreja católica. Quem é evangélico católico sabe o que eu estou falando. Estão mudando as nossas bases. Nosso povo é um povo tradicional. 63% da cidade de São Paulo se declara em pesquisa como tradicional. Não faz sentido a gente entregar isso para esses caras. A Dora vira aqui para mim, aqui não tem comunista, eu refresquei a memória dela, do nada voltou. Do nada voltou. Do nada, na hora que eu falei do ministro, opa, não, tem ali. Aí eu falo do secretário, apareceu. O candidato a prefeito também, que eu não sou mal, isso chama consórcio comunista do Brasil, aonde você não tem vez, e se você prosperar, você vai ser empurrado daqui, igual a Venezuela fez. O que é o motivo? Todo comunista faz. Tira o armamento da população para falar, não, vocês não são maduros suficientes para isso. Nós queremos controlar a gravidez de vocês, nós queremos controlar os meios de comunicação de vocês, nós achamos se está certo ou errado a sua rede social, é a gente que define, nós vamos derrubar tudo e vocês vivem batendo palma. Eu não vou bater palma. Eu poderia ir embora para outro país, mas o país que eu amo é esse, é aqui que nós vamos resolver. Propostas, candidato. Faltam 20 minutos. A proposta é tirar os comunistas desse país. Caiu o celular, candidato. Você não quis, quase pisou. Queria perguntar o seguinte. Agora, Perrache, vai você e depois o Gani também, que está na fila. Candidato, qual será a proporção de mulheres no seu secretariado? Não sei definir, vai passar no processo seletivo. Mas é importante ter mulher? A minha vice é mulher negra da Bahia e vocês nunca falaram dela. Vai ter filtro ideológico para essa seleção? Se a pessoa foi idiotizada, tá fora. Como é esse processo seletivo? É prova? Primeiro indicação de competência política e depois vai passar na imersão. Se suportar ouvir a imersão, a gente conversa. Vai lá, Gani. Candidato, várias cidades do mundo não tem cobrador. E a gente sabe que o cobrador encarece o preço da passagem. Caso o senhor seja eleito, o senhor tira o cobrador? Qualquer migração, nos próximos 15, 20 anos, 300 profissões vão deixar de existir. E ao invés de tirar alguém, nós vamos promover todo mundo antes. Esse não é um plano, pra você saber. Vários estados do Brasil já não tem cobrador, não é de outras nações, não, estados. Por exemplo, do estado que eu vim, não tem cobrador desde 2000. Pra você ter uma noção. Agora,
Ninguém vai tirar ninguém de um cargo. Se tiver uma migração, que é o que a gente precisa treinar nosso povo para as profissões do futuro, nós vamos treinar antes. Fique em paz todo mundo. Candidato, eu vi no seu plano de governo que o senhor coloca assim, que o senhor pretende montar propostas para levar São Paulo a 2050 em 2028. Explique para a gente melhor o que é isso. Tecnologia, virtualização, fazer uma gestão pública com eficiência, fazer com que a gente crie, nesses 1.460 dias de governo, um plano institucional para a cidade. Por exemplo, se eu perguntar para você que é brasileiro, qual que é o propósito do brasileiro? Você sabe responder? Não sabe. Ou seja, como que um povo não tem um propósito? Nosso propósito é ser a nação mais próspera da Terra até 2050. São 25 anos a partir de 1º de janeiro de 2025. Como? Tirando os comunistas, que eles não querem a mesma coisa. Por que eu estou falando isso? Não é que eu quero que comunista desista da ideia. Tem que ter para encher o saco a vida inteira. Vai ter. Só que a gente precisa de ter a classe produtiva. Gente que de verdade quer fazer esse país ir para frente. Então, como que nós vamos fazer isso? Ao invés de uma política eleitoreira, eu quero mirar num plano institucional, por exemplo, igual o plano diretor. Ele não é revisado a cada 10 anos? A gente criar esse plano de 25 anos, isso eu vou fazer junto com a Câmara, para a gente mirar essa cidade no crescimento. Aí, por exemplo, vem um outro prefeito depois de mim. Esse cara tem que seguir essa rota. É igual o projeto do Brasil de universalização do saneamento básico. Não tem quem possa correr, tem quem possa atrasar, mas não possa correr, porque tem que cumprir. E quando o senhor é igual de responsabilidade fiscal. Não tem como correr, mas tem como enrolar. E só uma dúvida, quando o senhor pensa numa São Paulo de 2050, que São Paulo é essa que o senhor já queria trazer para... Que os rios serão limpos, a gente precisa de acelerar isso. Por exemplo, por que os rios estão gastando bilhões desde a década de 90 e não termina? Claramente alguém está ganhando com isso. Eu posso até morrer de estar falando isso aqui, só para você entender. Quando um parasita, encosta na máquina pública e ninguém sabe, ninguém está ali combatendo, ele fica ali fingindo que está limpando com as balsas. Aí todo final de semana dá aquela limpada, aquilo ali é uma enrolação. Eu vi até que o senhor se compromete a limpar definitivamente o Rio Tietê no seu plano de governo. Se o Tarcísio não fizer isso com a Sabesp, nós, o povo da cidade de São Paulo, que temos 47% do contrato da Sabesp, nós vamos sair, vamos criar uma empresa nossa da cidade para fazer isso. Eu tenho certeza que ele não vai querer ver uma brincadeira dessa. Candidato, acho que esse momento é importante dizer sobre a segurança pública. O senhor chegou a dizer que iria triplicar a GCM, mas não vai conseguir. Por quê? E qual vai ser o objetivo? Não vai conseguir, não. Depois da viagem ao Salvador, que a gente tem que ter uma humildade de tirar o chapéu pro Bukele, hein? Bukele. E o ministro Gustavo, vocês criaram uma coisa que não tem lugar nenhum no mundo. El Salvador, até sexta-feira passada, tem... Isso é um sonho, cara. Nós vamos viver isso aqui nesse país. Vai ser a última geração do crime aqui. 695 dias sem um homicídio. O que esses caras fizeram? Esses caras revolucionaram a segurança pública e a educação e foram abruptos para resolver isso. Aqui no Brasil a gente precisa dos 3 poderes e do poder auxiliar, que é o Ministério Público, para fazer isso. No plano de governo vai ter um anticrime. A partir do dia 1º de janeiro nós vamos entrar num jejum aqui de crime nesse país, nessa cidade de São Paulo, provando para o país que tem como resolver isso. Injetando emprego, já vai cair a criminalidade. Colocando tecnologia e tendo certeza que estão sendo vigiados, vai cair a criminalidade. E certeza da punição, amigo, eu quero ver quem entra nessa. Isso incluiria a estratégia para lidar, por exemplo, com facções criminosas como o PCC? Sim, aí o que a gente tem que fazer? Como jurista agora, vamos para a aula de direito. Nosso Código Penal é de 40. A nossa LEP está desatualizada também, que é a Lei de Execução Penal. O que a gente precisa? A gente precisa colocar penas duras para quem é de facção criminosa. Foi isso que a gente aprendeu lá. As pessoas vão entrar num pavor de fazer parte de facção. Hoje o Brasil tem 30 facções criminosas. Esse bananinha desse prefeito aí tem coragem de falar que eu tenho vínculo com o PCC? Por que você não fala que você vai ser duro com os caras? Por que você não tira os contratos de quem é do PCC daí, da Prefeitura de São Paulo? Porque você é conivente, você é um banana, você não é homem para sentar nessa cadeira. Que resposta que o senhor dá a essas acusações sobre vínculo com o PCC? Não tem nenhuma ligação com esse povo, é zero. Nunca toquei em nada de ninguém, não tenho acordo com ninguém. Pelo contrário, nós vamos bater de frente com esse povo. Acabou. É que tem muitas pessoas no seu partido, inclusive Leonardo Avalanche, presidente do PRTB, mas são pessoas que convivem com você. Comigo não, convive comigo não, eles são do partido. O partido deve ter 50 mil pessoas. O senhor estava na semana passada numa agenda com Não, mas o Leonardo Avalanche não tem ligação com eles, não. Ele pegaram um áudio dele e mas ele está sendo investigado. Estava dizendo que o motorista dele tem contato com o Piauí, que é uma liderança conhecida vamos apurar. Do PCC. E, de novo, Avalanche, se você dever, pague. Acabou. Candidato, não é nem sobre isso a minha pergunta é outra. O senhor foi para El Salvador, eu quero entender por que El Salvador. Eu entendo que o índice de criminalidade caiu muito ali, mas
O presidente Bukele se define como um ditador mais cool do mundo. O país vive há mais de 2 anos no estado de exceção. Tem uma cena famosa do Bukele entrando no parlamento de El Salvador, acompanhado por militares, sentando na cadeira da presidência do parlamento. É esse tipo, tem um encarceramento em massa, maior índice de encarceramento proporcional do mundo. É esse modelo que o senhor quer adotar? Lá acabou a Cracolândia, parou de ter morador na rua, o povo está feliz, a energia de lá parece do Éden. Te convido aí lá. Não, a economia de lá ainda é uma das mais atrasadas da América. Mas por quê? Não resolve tudo de uma vez. Resolveu a criminalidade, que é o item número 1 do paulistano. A cada 3 pessoas estão aqui, um já perdeu o celular. Mas com custo imenso, vivendo um estado Agora, de exceção, vamos lá, você está falando com o prefeito. Não, encarceramento em massa não. Fez o presídio, eu estive lá no presídio. O presídio... De mais de 40 mil pessoas. 40 mil pessoas. Mas lá tem 7 milhões de pessoas. O El Salvador é mais ou menos do tamanho do estado de Goiás. Olha a proporção disso. Pois é, aqui no Brasil tem 1 milhão de pessoas presas, mais ou menos, e mais 1 milhão para ser preso. O prefeito de São Paulo vai estar preso. Você quer botar todo mundo na cadeia? Então? Eu não, o prefeito não faz isso. O Bukele foi prefeito, ele veio de redes sociais igual eu, ele foi prefeito igual eu e virou presidente da República. Então o senhor se inspira nele. Não, me inspiro não. Todos os 196 países do mundo têm que sentar e pegar... Calma, deixa eu responder, ué. Tem que entender os erros que ele cometeu e não cometer. Vou te adiantar aqui como prefeito como não cometer os mesmos erros. Ao invés de encarcerar todo mundo, esporte, educação esportiva para as crianças desde pequeno, tratando causa. Emprego, e aí usa tecnologia. Sabe qual é o problema do bandido aqui em São Paulo? Ele tem certeza que ele não vai ser punido. E a gente está com esse problema. Na eleição agora, todo mundo aí fazendo show para mostrar que está punido, mas a gente tem uma situação na cidade que a gente não está indo para o confronto. Vocês estão criando um monstro chamado PCC, que esse negócio está tão grande na cabeça de todo mundo que ninguém tem coragem de agir para não perder a própria vida. Porque, no final das contas, somos pessoas servindo pessoas dentro do serviço público. E ninguém tem peito de aço. Agora, já que colocaram tanto na minha conta falando que eu sou de PCC, eu sou o único que tem coragem de falar isso. Não tem como. Tem que combater o crime organizado na cidade de São Paulo, sim. E eu vou te falar, com tecnologia é mais fácil, não tem como correr. Tecnologia pega tudo. Olhares humanos podem ser corrompidos, a tecnologia vai pegar. Não tem como não pegar.